Olá pessoal, bom dia. Bem, nesta aula 2, do nosso curso, nós já vamos resolver, alguns exemplos do livro, mais precisamente falando sobre inequações, tá? Inequações, do livro do Guidorize. E aqui, após essa aula, a gente já vai deixar a nossa primeira tarefa para vocês, Primeira listazinha de exercício, tá? Então vamos lá. Bem, pessoal, vamos começar aqui com exemplo, Com exemplo, vou chamar de 1. Ele pede para que a gente resolva as inequações, tá? Então, como você vai proceder? Olha, a primeira inequação, ela diz exatamente o seguinte, ó. 7x menos 2 é maior ou igual que 2x mais 3. Então, eu preciso encontrar o x que satisfaz essa desigualdade. Isso significa resolver a inequação, tá? Então, por exemplo, o que a gente faz nesse caso? A gente isola, coloca o que tem x para um lado, que não depende de x para o outro, tá? Então, o que você faz aqui? Você pega esse 2x, joga para o outro membro, como ele está positivo, ele vem para o outro membro negativo. E pega o menos 2, joga para o outro lado, como ele está negativo, vem positivo, certo? Então, a gente obtém isso daqui. Faz as continhas, então 7x menos 2x, podemos somar, né? Então, vai ficar 5x. E aí, vai ficar 33 mais 2, 35. Bem, aqui você tem que tomar cuidado, já deixo logo a primeira dica, Quando você for dividir por um número, então multiplicar por esse número, você precisa verificar se esse número é positivo ou negativo. Se esse número for positivo, o sinal da desigualdade não se altera. Se ele for negativo, o sinal se altera, a ordem, se altera. Nesse caso aqui, a gente vai dividir por 5. Logo, como 5 é maior do que 0, a ordem da desigualdade ainda continua sendo prevalecida, ou seja, o x vai ser maior ou igual que 35 sobre 5, que a gente sabe que dá 7. Então, x é maior ou igual que 7. Então, poderíamos dizer que a solução dessa equação é todos os x reais, tal que o x é maior ou igual que 7. Então, o que você quer? Quando você vai resolver uma equação, você pretende isolar o x e encontrar uma condição para ele. Então, o x que resolve essa equação são os x que são maiores ou igual a 7, tá? Essa é a solução. Vamos a um outro exemplo. Neste caso aqui, ó, então vamos fazer da seguinte forma. Vamos pegar o 2, o 27 e jogar para cá, Então, vai ficar x² mais 2 menos 27 maior ou igual a 0, Fica 0 aqui. Perfeito. E aí, a gente tem x² menos 25 maior ou igual a 0. Como você já está aqui, ó, observe que essa inequação aqui, ela é de primeira ordem, Porque o máximo expoente dele é 1, observe, certo? Aqui, nesse caso, a nossa inequação já é uma equação de segunda ordem, então, porque o máximo expoente dele é 2, certo? Então, aqui a gente já precisa recorrer, pessoal, ao estudo, que a gente conhece lá dos cursos iniciais, de equações quadráticas, certo? Equações do segundo grau. Então, como é que você resolve uma equação do segundo grau? Então, nesse caso aqui, a gente procede um pouco diferente. Inicialmente, você estuda o zero dessa equação aqui, que é uma equação do segundo grau, tá? Então, ou seja, eu igualo inicialmente ela a zero. Então, eu faço x² menos 25 igual a zero. Logo, a gente sabe que a raiz disso daqui vai ser mais ou menos 5, Passa para o outro lado, x é igual a 25, E aí, eu passo o quadrado para cá como raiz, vai ficar mais ou menos a raiz de 25, que é 5, certo? Então, a solução aqui, o zero dessa equação do segundo grau, é mais ou menos 5, tá? E aí, você precisaria estudar o sinal dessa equação do segundo grau. Por quê? A gente sabe o seguinte, a raiz, no caso, se ela tem duas raízes reais distintas, significa que ela corta o eixo em dois pontos, no 5 e no menos 5, certo? No 5 e no menos 5. E o que acontece? Aí você olha para a concavidade da parábola, Ou seja, se uma vez que o A aqui da equação, quem é que está fazendo o papel do A? É 1, ele é positivo, então a concavidade é voltada para cima, certo? Então, um esboço do que está acontecendo é isso daqui, ó. Você tem a concavidade da parábola voltada para cima, cortando no ponto menos 5, 5, certo? Então, o que acontece? Aqui, nesse intervalo aqui, ó, se você leva para o gráfico, está abaixo deste eixo,
Se você leva para baixo, está abaixo do eixo. Então, significa que ele está assumindo valores negativos aqui nesse intervalo, que vai de quanto? De menos 5 a 5. Agora, se você olha para cá, você leva para o gráfico, você está caminhando no sentido positivo, né? Então, observe, está acima do eixo. Então, para x, que está à direita de 5 e à esquerda de 5, essa equação vai ser positiva. Como no meu problema em questão eu estou procurando os x que vão satisfazer essa inequação aqui, né? Ou seja, são o x quadrado menos 25, tal que ele vai ser positivo, né? E a gente está vendo que essa equação vai ser positiva aonde, pessoal? Aqui, ó. Ela vai ser positiva quando o x for menor de que menos 5 e quando o x for maior de que 5. Então, a solução dessa inequação são todos os x que são menores de que menos 5, todos os x que são maiores de que 5, certo? Perfeito. Vamos fazer um outro exemplo que a gente pretende estudar o sinal deste quociente. Bem, pessoal, aqui é um pouquinho diferente, né? A gente quer estudar o sinal desse quociente de fração. Os quocientes de duas funções, basicamente. Então, como a gente vai fazer? A gente vai estudar primeiro a equação do numerador, depois a do denominador, e aí depois a gente estuda o quociente. Bem, observe. Então, como a gente faz? A gente considera essa primeira aqui, 2x mais 4. Então, a gente acha o zero dela, tá? O zero da equação. Então, qual é o x que zera 2x mais 4? Então, ó, você passa o 4 para cá, vem 2x igual a menos 4, eu passo 2 dividindo, vai ficar 4. Menos 4 dividido para 2, que dá menos 2, tá? Então, o zero dessa equação é menos 2. E aí, olha, olha no caso, o sinal desse A, né? Não sabe que isso aqui é uma função afim, né? Ou seja, uma função da forma AX mais B, tá? Se esse A é positivo, esse aqui é o gráfico dessa função do primeiro grau, uma reta, e ela vai ser crescente, então ela vai fazer meio isso, certo? Se ela fosse negativa, se esse A fosse negativo, então ela seria decrescente e a gente faria isso, certo? Nesse caso, ela é crescente. Então, o que significa, pessoal, isso? Significa que, ó, para cá eu vou caminhar para o gráfico no sentido positivo. Então, à direita de menos 2, o sinal desse termo aqui vai ser positivo. E à esquerda vai ser negativo, porque para cá eu estou caminhando no sentido negativo, certo? Deu para entender, né? Perfeito. E aqui a equação, no caso, é de baixo, aqui, né? A expressão do denominador aqui é exatamente o que a gente já tinha estudado no exemplo anterior. Então, a gente já sabe que a direita de 5 ela é positiva, a esquerda de menos 5 ela é positiva também. E entre menos 5, cujo menos 2 está entre ele, e 5, ela é negativa, certo? Perfeito. Então, agora nós vamos estudar o sinal, pessoal, do quociente, tá? Então, agora a gente estuda o sinal do quociente. Por quê? Como é que a gente vai fazer? A gente tem que fazer por parte, certo? Por exemplo, vamos considerar primeiro o caso em que o x ele é menor de que menos 5. Então, ó, se o x é menor de que menos 5, essa daqui, ó, imagine que está aqui o menos 5, tá? Menos 5. Ó, essa daqui vai ser o quê? Negativa. E essa daqui, positiva. Então, tu está dividindo o quê? Um número negativo por um número positivo. Então, negativo com positivo dá negativo. Então, tá aqui o sinal desse quociente, negativo. Agora, vamos considerar o intervalo que vai de menos 5 a menos 2, tá? Porque, ó, essa daqui, de menos 5 até menos 2, ela é negativa. E essa daqui também ela é negativa, ó, de menos 5 a menos 2 também ela é negativa. Logo, negativo, divisão de um número negativo com outro número negativo dá positivo, né? Menos com menos dá mais. Então, de menos 5 a menos 2, ela é positiva. Agora, vamos considerar o intervalo que vai de menos 2 até 5, tá? De menos 2 a 5. Ó, de menos 2 a 5, bora imaginar que aqui está o 5. Então, de menos 2 a 5, essa daqui, o numerador é positivo e o denominador é negativo. Então, tu está dividindo um número positivo por outro negativo e isso vai dar um número negativo, né? Mais com menos
menos, certo? E por fim, a esquerda de 5, né? É positivo essa parte daqui e essa daqui também é positiva. Logo, positivo com positivo vai dar positivo. Então, estudamos o sinal desse quociente. E aí, como você queria estudar o sinal dessa daqui, aí você já conclui de uma forma olhando para cá. Né? Aonde esse quociente vai ser negativo? Ó, vai ser negativo aqui nesse intervalo e para qualquer x menor do que 5, né? Então, esse quociente vai ser negativo se o x for menor do que menos 5 ou estiver no intervalo aberto de menos 2 a 5, tá aqui. E onde ela vai ser positivo? Para qualquer x que está entre menos 5, ó, positivo, para x que está entre menos 5 e menos 2, e para qualquer x maior do que 5, certo? E ela dá zero exatamente nesses pontos, né? Observe que eu coloquei o zero dela somente no ponto menos 2, por quê? Porque observe que os menos 5 e os 5 são os zero dessa equação. Só que o zero dessa equação não entra no domínio dessa fração, porque aqui daria zero, né? Teria divisão por zero. Então, o único zero dela pode ser o menos 2. Ou seja, zero de cima, né? Zerando de cima não tem problema, porque não pode zerar embaixo, tá? Perfeito, pessoal. Vamos resolver mais uma, né? Vamos resolver essa inequação. Eu quero estudar o sinal, eu quero encontrar x para que o quociente entre 2x menos 1 e x mais 2 é maior ou igual que 5. Eu sei, pessoal, que muitos poderiam pensar, bora fazer o seguinte, eu quero estudar isso daqui, então isso daqui isso aqui acontece, isso implica que 2x menos 1 é maior ou igual que 5 vezes x mais 2. Isso é verdade? Não necessariamente, pessoal. Isso não pode ser feito, esse processo, porque quando você sabe o sinal desse número aqui, você pode multiplicar, não tem problema nenhum. Mas o problema é que esse x aqui é uma incógnita, eu não sei quanto é que esse x vale. Por exemplo, se esse x fosse um número maior de que menos 2, por exemplo, se fosse 1, 2, 3, a soma desse número com esse daqui daria positivo, eu poderia multiplicar. Mas imagina que esse número aqui, x, ele é menos 3. Então, ficaria menos 3 mais 2 dá menos 1. Quando eu fosse multiplicar aqui, eu estou multiplicando por um número negativo. E aí o sinal da desigualdade aqui alterna, certo? Inverte. Então, eu não posso operar dessa maneira, certo? Eu não posso sair multiplicando aqui como se eu estivesse fazendo uma operação de meio pelos extremos. Então, note que o que eu vou fazer é o seguinte. Primeiro, a gente está supondo que o x seja diferente de menos 2, né? Porque se o x fosse menos 2, isso aqui daria zero, não faria sentido a divisão, certo? Se o x for diferente de menos 2, então o que eu vou fazer? Isso daqui é verdade. Se somente se, o que foi que eu multipliquei aqui, ó? Se isso daqui, mantive, é maior ou igual que 5, só que eu multipliquei por 1. Isso daqui, pessoal, é 1, certo? Todo mundo concorda comigo, né? Eu estou multiplicando por um número dividido por ele mesmo. Um número dividido por ele mesmo é 1, certo? Só que esse 1 aqui vai me facilitar a minha vida, né? Por quê? O que eu vou fazer? Bem, observe. Eu ia pegar esse daqui e ia jogar para o outro membro, né? Então, ó, aqui, quanto vai dar essa multiplicação aqui? Ó? Vai dar 5x mais 10, certo? Mais 10. 5x mais 10 quando eu multiplicar aqui em cima, certo? Só que isso aqui dividido por esse numerador. Quando eu jogasse para o outro membro, os denominadores aqui vão ser comuns, ó. Então, o que a gente faz? A gente conserva os denominadores e soma os numeradores, certo? Então, é por isso que vai aparecer aqui, ó. Já fiz todo esse passo para cá. Já fiz todo esse passo embutido aqui. Ou seja, eu joguei para o outro lado, e aí conservei os denominadores, está aqui, e somei os numeradores. Então, somei esse com esse. Só como ele vai para o outro lado, ele vem com o sinal contrário, né? Então, vai ficar menos 5x menos 10, certo? Perfeito. Então, ó, estudar o sinal, isso daqui vai ser maior ou igual que 5, se somente se essa nova equação for maior ou igual que 0. Manipulando ela, é se somente se, ó, 2x menos 5x dá menos 2x, certo? Menos 1 menos 10 dá menos 11. Então, se somente se menos 2x menos 11 for dividido por x mais 2 for maior ou igual a 0. Certo? Perfeito.
Então, estudar o sinal dessa, da onde eu ainda posso fazer mais uma coisa, né? Que fica melhor, para tirar esse menos. Percebe que eu poderia colocar menos em evidência aqui, ficaria 2x mais 11, certo? E aí eu multiplicava tudo por menos 1, só para tirar esse menos. Mas quando eu multiplico tudo por menos 1, o que que acontece? O sinal da desigualdade se inverte, porque menos 1 é negativo, certo? Então, ó, ou isso é positivo, ou isso daqui é menor ou igual que zero. Então, 2x mais 11 é menor ou igual que zero. E aí, o estudo se reduz novamente a um estudo parecido com o que a gente acabou de fazer para esse caso anterior aqui, tá? Então, vamos fazer aqui de forma bem rápida. Como é que a gente faz? Estuda de cima. Acha o zero dela. Tá aqui, ó. 2x mais 11 igual a zero significa que, ó, passo 11 para cá, vem menos 11, passo 2 dividindo. X é igual a menos 11 sobre 2. Então, essa é a raiz do numerador, né? Então, ó, menos 11 sobre 2. Então, o que significa? Ó, qual é o sinal aqui de A? É positivo. Então, a nossa reta, ela estaria assim. Então, para cá ela é positiva, para cá ela é negativa, né? Caminhando no sentido contrário, certo? Perfeito. Então, tá aqui o sinal dela. Agora, vamos estudar para x mais 2, que é essa de baixo. Então, o zero dela é x igual a menos 2, certo? X igual a menos 2, só jogar para o outro lado. Então, novamente, ó, o sinal de A aqui é 1, que é positivo. Então, em menos 2, você teria passando a reta, né? Passando a reta. E aí, para cá ela é positiva, né? Caminhando no sentido positivo. Para cá ela é negativa. Para qualquer x que está para cá, é negativo. E aí eu já coloquei esse menos 2 aqui em cima só para facilitar, né? Por quê? Porque a gente vai fazer estudo, aqui tem menos 11, né? A gente faz estudo nos intervalos, né? Então, observe, quando a gente for estudar o quociente, aqui dá menos com menos, dá positivo, mais com menos, negativo, mais com mais, positivo. Então, o sinal do quociente, ele vai ser positivo aqui e negativo no intervalo que vai de menos 11 sobre 2 até menos 2, tá? Agora, o que a gente quer? Ó, observe aqui, a gente quer o local onde o quociente é negativo, né? E aonde é que ele é negativo? Exatamente nesse intervalo. Então, a nossa resposta, né? Isso daqui vai ser menor ou igual que zero se o x está entre menos 11 sobre 2 e menos 2, certo? E observe porque eu coloquei só estrito menor que 2, né? Porque o 2 não entra no domínio da fração, né? Observe que se o menos 2 entrasse, aqui daria zero. Por isso que eu não incluí ele, né? Então, tem que prestar atenção para essas coisinhas, para esses detalhes. Então, a nossa solução, pessoal, é todos os x reais, tal que o x é maior ou igual que menos 11 sobre 2 e menor de que menos 2, tá? Então, essa aula fica por aqui e a gente já vai ter uma atividadezinha aí, né? Para que a gente possa exercitar um pouco, tá bom?